Olá, povo de Deus, sexta-feira da quarta semana da Páscoa, 30 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 13, de 26 a 33 e de João 14, de 1 a 6. Damos continuidade ao discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Psídia, que começamos a ler ontem. Irmãos, filhos de Abraão e os que entre vós temem a Deus. A nós é que foi dirigida a mensagem de salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e os seus magistrados não conheceram Jesus e, sentenciando-o, cumpriram os oráculos dos profetas, que cada sábado são lidos. Embora não achassem nele culpa alguma de morte, pediram a Pilatos que lhe tirasse a vida. Depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Durante muitos dias apareceu àqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais até agora são testemunhas dele junto ao povo. Nós vos anunciamos a promessa feita a nossos pais, Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O esforço de Paulo segue no sentido de convencer seus compatriotas de que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas e esperado com tanto ardor. Forte nessa argumentação é a explicitação de que Jesus é o descendente de Davi, prometido, e isto se comprova na sua morte, na sua ressurreição e na sua exaltação como Messias. Toda a história das promessas e das preparações culmina no tempo atual. Agora para nós veio a mensagem da salvação. Entre todos os momentos da história, Deus escolheu o tempo atual. É agora o tempo da salvação. Então, tal mensagem desemboca naturalmente numa forte exortação. Paulo também acusa os judeus de Jerusalém de terem matado Jesus, pois os judeus da Antioquia da Psídia em nada participaram durante o processo de paixão e morte de Jesus. Paulo lhes admite que os magistrados e os habitantes de Jerusalém podem ter matado Jesus na ignorância, mas isso não os isenta de culpa, pois todos os sábados ouviam os oráculos dos profetas nas sinagogas. Tiveram tudo nas mãos para reconhecer Jesus como o Messias esperado. Paulo diz que os judeus pediram a Pilatos que matasse Jesus e nesse pedido está a sua culpa. Pilatos foi apenas o instrumento. Mas Paulo também deixa claro que a morte não significou o fim de Jesus, pois Deus o ressuscitou e ele apareceu aos 12, aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. As aparições de Jesus são a base do testemunho dos apóstolos. Sem esse testemunho, não teríamos nada mais sobre Jesus. E a citação do Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, se referia à entronização do rei em Israel. Mas o sentido messiânico era antigo e os cristãos aplicaram o versículo à ressurreição de Jesus. Amanhã concluiremos a leitura deste longo discurso de Paulo na sinagoga da Psídia e veremos que Paulo conseguiu dividir a sinagoga, mas que uma parte vai tramar um esquema de difamação e perseguição, culminando com a expulsão de Paulo e seus companheiros da cidade. João 14, de 1 a 6, diz Jesus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede
crede também em mim? Na casa do meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois de ter ido e vos preparar um lugar, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estou também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Ao que Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O capítulo 13 terminou numa conversa de Jesus com Pedro, que lhe pergunta: Senhor, para onde vais? E Jesus responde: Para onde eu vou não podeis seguir-me agora, tu me seguirás mais tarde. E Pedro contesta: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E aí a gente já sabe que Jesus termina fazendo Pedro conhecer a sua fragilidade, pois o negará ainda 3 vezes. É claro que o clima terminou tenso. Capítulo 13 termina com o clima tenso entre eles, Jesus dizendo que vai, que eles não podem ir agora e tal. Então começa o capítulo 14, Jesus tentando amenizar a situação, dizendo-lhes: não se perturbe o vosso coração, e apela para que creiam nele como creem em Deus. O coração é a sede das decisões, portanto, seria como dizer: não titubeiem e tenham a firmeza de Deus em vocês. Quando Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas, os estudiosos da Bíblia, procurando o sentido exato da palavra moradas, a relacionam com outros textos da época que a usavam para se referir a uma parada noturna ou ponto de pouso para um viajante em sua jornada. Outros a referem às estações do caminho para Deus, que poderia sugerir estágios que a alma na sua escalada faz para purificar-se até o seu destino final. Ainda há quem entenda essa morada como o túmulo, no sentido de um lugar de repouso ou um lugar para morar em paz depois das lutas da vida. Porém, a interpretação mais comum é aceitar que a casa do Pai é ampla e tem espaços para todos os que crerem em Jesus, em Deus. Jesus quer passar essa certeza aos discípulos para que não se perturbem nos corações frente à sua volta à casa do Pai. E Jesus passa tanta certeza aos discípulos que lhes afirma que, se fosse de outra forma, ele próprio teria avisado a eles: podem crer em minhas palavras, pois se não houvesse espaço para vocês na casa do Pai, eu mesmo já lhes teria dito. A certeza da moradia garantida na casa do Pai, que Jesus garante porque foi na frente para preparar um lugar a todos os que creem nele e que creem em Deus, não pode servir, essa certeza, de desculpas para acomodações. Alcançar essa graça tem sempre os dois lados da prática cristã. Por um lado, confia-se plenamente que a salvação é dom de Deus. Por outro lado, enquanto estamos na história, temos de ser sinais de que essa graça, esse dom é real e ofertado a todos que se decidem seguir Jesus no dia a dia. E Jesus diz que depois de nos ter preparado lugar na casa do Pai, voltará para levar os seus discípulos com ele. Imaginemos como os discípulos entenderam tudo isso, pois, depois de Jesus afirmar que os discípulos sabiam o caminho para onde ele estava indo,
Tomé ainda rebate: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderíamos conhecer o caminho? Ora, Jesus já lhes havia dado o Evangelho. E esse é o caminho que Jesus afirma com segurança que eles já conhecem. E ainda assim, Jesus lhes diz que ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Alguns interpretam que Jesus é o caminho que nos conduz à verdade e à vida. Mas o que temos são 3 afirmações. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O nosso texto de hoje termina com a afirmação de Jesus de que ninguém vai ao Pai senão por ele. O que podemos concluir? Ninguém vai ao Pai sem passar por Jesus e seu Evangelho, o seguimento de Jesus. E ninguém chega até Jesus sem encontrá-lo no pobre, no menor de nossos irmãos, como ele mesmo disse. Então, ninguém vai ao Pai sem Jesus, ninguém vai a Jesus sem acolher os pobres. Um beijo no seu coração.